Deixa eu só testar aqui o slide, gente. Espera aí. Vou passar rapidinho e voltar para vocês não ganharem spoiler, hein? Pronto, voltou. Jesus. Antes de mais nada, para não perder a tradição também, igual o Hudson no começo, por favor, se coloquem de pé. Todo mundo aí. Se levanta aí todo mundo. Agora vamos dar uma mistureba aí, vai cumprimentando todo mundo, dá uma boa noite, aperta a mão aí de quem você não vê tem tempo. Isso aqui, gente, não é aula de sono, não quero vocês sonolentos. Tudo bom, meu querido? Obrigado, cara. De vez em quando, só às vezes. Não, beleza, talvez eu venha. Isso aí, gente, faz uma gororoba aí, faz um negócio doido aí. Quero ninguém com sono, tira esse sono da mente, pelo amor de Deus. Amém? Oi, 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 oi. Pronto, funcionando, melhor. O bom e velho cabo. Meus queridos, que bom que vocês já se cumprimentaram. Estou muito feliz de estar aqui trazendo uma nova mensagem a vocês. O título dela é O Preço de Abaixar a Cabeça. E quão legal é a gente ver como que o Espírito Santo movimenta algumas coisas, outras coisas a gente se organiza, né? Mas tem coisas que o Espírito Santo ele organiza também, né? Então hoje a gente teve o Hudson com uma abertura fantástica sobre a dignidade de Jesus Cristo. Sobre como ele é digno de receber atenção, glória, louvor. Ele é digno, porque ele suou sangue por nós, ele morreu por nós. Glória a Jesus. Aí a gente também tem louvores conectadíssimos com a questão de existe um tesouro, o nosso coração quer receber Jesus, quer ver Jesus. Então assim, a gente está entendendo até aqui o momento sobre o quão importante é o reino do Senhor, sobre o quão importante é Jesus Cristo. Está fazendo sentido para vocês até agora? Então assim, eu queria poder aqui com vocês explicar isso daqui, o preço de abaixar a cabeça. Hoje a nossa pregação, irmãos, é sobre distrações. Distrações no geral, mas focado nos problemas que, como a gente perde a atenção, em como nós perdemos o ímpeto de batalhar. O que é ímpeto? A vontade. A questão de você estar atento ali, ó, no 360 ali atento, entendeu? Então é disso que iremos falar hoje. E eu queria perguntar a vocês isso hoje. Quantas coisas têm roubado a nossa atenção? Aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Quantas coisas têm roubado a sua atenção de Deus? A gente tem uma parte prática. Porque nem sempre, quando a gente fala de distração, a gente só pensa em quê? Instagram, jogo, ou futebol, ou sei lá o quê. Só que às vezes tem a parte prática da vida. Tem o trabalho, tem o estudo, tem coisas de, por exemplo, vamos dizer que você é uma pessoa que tem toque de limpeza. Aí a sua casa tem que estar sempre um brinco. Sua casa tem que estar organizada. Ou talvez você tenha uma mãe que tem um toque de limpeza. Aí infelizmente você, né, acaba tendo o peso dela aí também no meio. Então assim, existem distrações práticas na nossa vida também. Aonde elas vêm e nos roubam por completo a nossa atenção ao Senhor. A gente não percebe, mas muitas vezes não é o pecado que nos tira do propósito, é a distração. Quão forte é isso, né? Às vezes a gente acha que o diabo ele vem
como alguém que vai criar um demônio ali no meio, vai te dar uma rasteira, vai te jogar lá para sei lá para onde, ou você vai ter pesadelo de madrugada, que não sei o quê. A gente já aumenta muito a situação. Mas o diabo, eu ouvi essa frase, eu não lembro de quem. Talvez a pessoa está até aqui no meio, eu vou até lembrar, não sei quem falou, mas o diabo, ele trabalha nos nossos padrões. Ele vem naquilo que a gente faz todo dia, naquilo que facilmente nos distrai. Então ele não precisa de criar algo mirabolante. Ele vai naquilo que você mesmo já oferece para ele. Está fazendo sentido para vocês? Então, assim, olha que frase interessante que eu anotei. O inimigo não precisa te destruir. Ele não precisa de você depressivo, ele não precisa de você ansioso, ele não precisa de você de luto pela sua mãe ou pelo sei lá o quê. Não. O inimigo, ele só precisa te distrair. Mais nada. Você distraído, você já não está mais no propósito do Senhor. Você já não consegue atuar. Como é que um soldado vai desembainhar a espada e tudo mais, se ele está lá moscando, lá olhando para a parede ou viajando? Não tem como. É necessário disciplina de atenção. E o diabo, ele trabalha de uma maneira assim, astronômica nisso, porque a gente entrega isso de bandeja para ele. De bandeja. Hoje a gente vive numa geração que é muito fácil se distrair. Antigamente, vamos pôr aí, era vitoriana, 1800 e pouco. Não tinha celular ainda. Vamos voltar mais ainda. 1200. Não tinha nem a... Eu sei em inglês o nome, é printing press. É uma paradinha que tu imprime. Era de antigamente, o papiro que tu fazia, os negócios lá, que surgiu ali, até a reforma de Lutero aproveitou isso e tal. E tipo assim, naquela época ali, em 1200 e pouco, não tinha nem jornal. O que a pessoa ia fazer? Ficava brincando com animal, ou ia para a cidade, as crianças faziam doideira lá, um monte de coisa. Então assim, não tinha muito o que se distrair. Mas ainda assim, eles também tinham esses problemas de distrações. Mas hoje, a gente tem muita coisa para nos distrair. É uma bandeja gigantesca. Dentro do seu celular, talvez você não goste de joguinhos de celular, mas aí você já gosta de leitura. Aí você tem um vício em leitura. Talvez você não goste de leitura nem de jogo, mas aí você gosta de futebol. Você talvez não vê nenhum jogo do seu time, mas você vê de todo mundo. Ah, você não gosta de futebol e nada disso, mas você gosta de dorama. Aí tu se perde no dorama ali também. Aí, ó, tem gente que está rindo ali atrás, ó. Meu Deus do céu. Então assim, gente, a distração, ela pega em todo mundo. E é tão fácil para o diabo trabalhar nisso, gente. É algo assim, ele não precisa trabalhar, na verdade. Porque ele só nos distraiu, nos tirou de jogo. É que nem um time onde a gente tem um jogador top, cara, é o melhor do mundo, mas aconteceu um problema pessoal, aconteceu alguma coisa, está distraído. Aí aquele jogo que ia definir a Copa do Mundo, ou um negócio assim, o cara não define, porque ele estava distraído. Vocês entendem como que a distração é pesada? Aí a gente tem exemplos práticos, né, disso, né, igual eu estava falando aqui. É rolar o feed por horas e horas. É série, é dorama, é sei lá o quê, anime, jogo, um monte de coisa que pode nos tirar do propósito do Senhor. E aí eu tenho uma pergunta aqui para vocês refletirem. O que tem roubado mais a sua atenção? O chamado de Deus ou o barulho do mundo? O que tem feito mais barulho na sua mente? Pesado pensar nisso, né? É muito complicado a gente viver nessa era hoje e se atentar ao chamado do Senhor. Porque são muitos barulhos, são muitas vozes. Vivemos na geração mais distraída da história. Notificações, feeds de redes sociais, feeds de redes sociais infinitos, comparações, construção de carreira, correria no geral, e no meio disso tudo, a voz de Deus se perde entre as vozes do mundo, que é o que a gente tem falado até aqui. E tá aí algo que o Senhor, ele se atenta a isso, né? Ele não está procurando pessoas ocupadas, como muitos falam. Você tem que estar ocupado, porque assim o Senhor vai te chamar. Não.
Ele procura pessoas atentas. Que não vai adiantar nada você estar tão ocupado e Deus lá te chamando e você lá, trabalhando, às vezes até servindo na obra, você está tão imerso naquilo que é o prático da obra, que você esquece da parte da devoção, do relacionamento. Não faz sentido você servir ao reino se você não se relaciona com o rei. Isso aqui que nós vivemos, irmãos, não é mais uma era medieval, onde a gente era plebe, aí ali tinha que pagar um negocinho para o rei, o negócio lá da minha produção e tal, e eu nunca ia ver o rei, era no máximo um cavaleiro que vinha ali. Não, o nosso reino é diferente. Nós temos completo acesso ao rei, nós podemos falar com o rei. Do contrário, esse rei, ele veio e morreu por nós. A gente não tem um rei que vem e impõe uma nova taxa, a gente não tem um novo rei que vem e levanta um monte de gente para ir para a guerra ou algo do tipo, não. Ele vem e morre por nós para dar acesso de nobreza dentro desse rei. Nós não somos plebeus dentro desse rei, nós temos acesso completo. Quem gosta de história pode fazer essas conexões aí também. Então, assim, essa é a conexão que podemos fazer. O Senhor chama pessoas atentas, não somente ocupados. Às vezes Ele vai chamar alguns ocupados também. Ele vai chamar de todas as formas. Mas quem vai ouvir, quem vai servir, é aqueles que estão atentos. Está fazendo sentido para vocês? Agora a ideia central disso tudo está aqui, ó. Cristo nos chama a fixar os olhos no céu, porque a vitória não vem da força, mas da atenção a Ele. Nós temos um Cristo que poderia ter sido distraído pelas demandas dos fariseus. A gente quer um Messias que vai vir aqui, vai treinar um exército aqui de judeus, vai levantar geral aqui no meio de todo mundo, e a gente vai lá em Roma, vai derrubar o imperador, e a gente vai criar o nosso novo reino. É isso que a gente quer, pode ser? Ele podia ter sido distraído por isso. Porque, se todos assim, entendem isso, Jesus ele é também 100% homem. Ele também é tentado. Então ele poderia ter sido muito bem tentado nisso. Gente, e se eu fizer um reino aqui, cara? Eu posso ser rei aqui. Só que existia um propósito. Jesus é o nosso alicerce, a nossa referência de a pessoa mais atenta possível ao reino de Deus. Ele é quem você tem que olhar e pensar, cara, eu estou desatento. Quem eu posso usar de exemplo? Jesus Cristo. Porque Ele teve tudo para se distrair, mas Ele não se distraiu. No momento de dor, no Getsemane, chorando, clamando a Deus, Pai, se for possível, passa esse cálice adiante, vamos falar nos termos de hoje, passa essa bomba para outro. Só que não aconteceu isso, Ele assumiu isso, Ele foi para cima porque Ele estava atento ao propósito de Deus. Uma pessoa que está atenta ao propósito de Deus e entende tudo isso que o Hudson falou no começo sobre dignidade. O Senhor é digno. Ou seja, o fato dele ser digno, ele já merece a atenção máxima. O fato dele ter o tesouro maior, já é o fato de eu também ter que dedicar o meu máximo de tempo para Ele. Porque se Ele é o tesouro maior, as outras coisas são menores. Então assim, Jesus é o maior exemplo para isso. Porque Ele teve tudo para se distrair, mas não se distraiu. E uma ideia para fixar também, né? A distração, ela tem um preço. Ela rouba nossa prontidão. Mas quando nossos olhos estão fixos em Jesus, Ele nos mantém preparados e posicionados. Porque Ele capacita. Através do Filho, nós vamos ao Pai. E o Filho, Ele trouxe o Espírito Santo para selar a promessa dEle em nós. Como assim, Arthur? A Trindade, ela é completa em nos auxiliar a viver isso, essa tensão completa. O Espírito Santo, Ele está aqui no nosso meio para nos manter fitos, para nos manter focados. Porque se eu estou focado em Jesus, se eu estou mantendo a atenção nele, não estou distraído, eu estarei sempre em prontidão. E da onde vem
como a gente pode entender isso na Bíblia? Aonde que passa na Bíblia toda essa situação de distração, sobre esse filtro que o Senhor pode fazer dos atentos e os ocupados, ou os desocupados, enfim, só dos atentos? Onde que a gente vai achar isso? Se o slide passar. Bem. Abram suas Bíblias em Juízes 7, do 4 ao 7. A gente vai entender aqui, dentro da Bíblia, sobre isso. O contexto aqui do que a gente está lendo, gente, é em Juízes. A gente está lendo a história de Gideão. Não sei se todos já leram Juízes, é um livro muito bom, bem histórico, mas também tem muitos exemplos assim para nós seguirmos também. E Gideão, ele era tido como um nobre da época, um cara assim, normalmente a nobreza de antigamente, eles tinham mais estudos, né? Tinham mais preparativos assim, militares, entendiam de estratégia, não era só balançar a espada para lá e para cá, ele entendia assim de formação de guerreiro, que não sei o quê. Isso é o padrão assim, tanto da época da antiguidade até a época medieval, né? Então assim, Gideão era esse cara, ele entendia de todos os conceitos militares, e dele o Senhor levantou alguém, um campeão ali, para poder liberar a terra prometida. Por quê? Ali no entorno deles tinham os midianitas. Os midianitas começavam a saquear tudo, não deixava sobrar nada para ninguém, o pessoal estava passando miséria, fome, um monte de coisa. Só que tem um porém. Em Juízes, a gente vai ter momentos onde é levantado um juiz, aí é estabelecida a ordem de novo. Aí depois passa um tempo, aí vira uma bagunça de novo. Aí vai nisso até chegar no próximo rei, que eles pedem um rei ao Senhor. Então, a gente aqui vai viver um momento onde estava na baixa e Deus levanta Gideão para mudar o cenário, para acabar com os midianitas e acabar com esse desastre que estava acontecendo ali na região. E nesse momento, Gideão, assim, ele consegue levantar um exército de 30 mil soldados. Isso antigamente, gente, é algo assim descomunal, é gigantesco, é um exército muito grande. E para acabar com uma tribo de nômades, que eram os midianitas, era mais do que o suficiente. Só que não era isso que o Senhor queria. Porque se com 30 mil ele vai lá e desce o sarrafo nos midianitas, eles iam pensar, cara, não foi Deus que nos ajudou. Foi a gente. 30 mil soldados, todo mundo com espada e tal. Pô, a Judéia está aqui, a gente está bom ainda, está bacana. A gente não precisa do Senhor ainda não. Vamos continuar adorando os outros deuses aqui, ó, tá maneiro. Eles já satisfez aqui já. Só que aí Deus vai lá e fala, Gideão, diminui. Não precisa de 30 mil. Caiu para 10 mil. Aí Deus ainda insiste, Gideão, tem muita gente ainda. É para vocês entenderem que é através de mim, não de vocês. Aí Gideão vai lá e leva para um rio, que é onde a gente vai ler agora aqui. Gideão, ó. Juízes 7, versículo 4. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, estou lendo na NVI, tá pessoal? Ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse, separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarão os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Como assim, gente? Negócio de beber água que nem cachorro, não sei o quê. Até estranho quando a gente lê assim, né? A situação é que a gente está ali num riacho. E qual que era o cenário antes, o contexto? Tem midianita para lá e para cá. Esquadrões ali, um monte de guerreiro para lá e para cá. Viu uma fazenda? Vamos lá saquear. Tem um povo ali? Vamos ver o que eles têm para a gente pegar deles. Então, se você está num ambiente desse, e tu chega ali no rio, e vai assim, ó, bebendo água ali normal ali, você está totalmente desatento, você não está olhando para o lado, você não está olhando para frente, e se vir um cara correndo lá e ó, descer para a tua cabeça, tchau, acabou a tua história ali. Tudo porque você foi ali desatento. A sede desses soldados que ele chamou foi maior do que o propósito que Deus colocou no coração deles, de liberar a nação.
Como é que Deus me chama para um propósito todo ali, um projeto, uma missão, e eu chego lá todo afobado, não, vamos lá, um banquete, vamos comer aqui que nem doido. Aí vai lá e bota fogo na tenda que eu estava lá e morre todo mundo. É um cenário, um exemplo parecido também. Então, assim, as nossas demandas não podem ser maior do que aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. É essa a história que Gideão aqui está acontecendo. Deus, ele faz um filtro daqueles que estão atentos ao propósito dele. O propósito é liberar a nação. Então eu preciso ficar atento para caso aparecer alguém aqui. Essa é a minha missão. Eu estou atento. Eu não vou abaixar a cabeça, eu não vou fechar o olho. Se for para dormir, dorme de olho aberto. Se for para andar para lá e para cá, eu vou andar que nem 360 aqui na visão. Então, assim, essa é a ideia que está sendo passada aqui. De que esses 300 foram completamente desatentos a esse propósito. E eles foram lá, derrotaram os midianitas, foram, sitiaram, aí veio mais gente, se juntou com eles também. Então, assim, eles venceram uma coligação de nações ali. Além dos midianitas, tinham outros também. Então, assim, eles venceram isso com 300 homens. Depois veio mais tribos ali e se juntaram com esses 300, aí aumentou um pouco o número, mas inicialmente a batalha crucial foi com 300. Porque não é sobre os 300, é sobre aquilo que Deus pode fazer através de cada soldado. Se Deus botar a força de 3 em um ali, já virou o quê? 300 vezes 3, 900. Então, assim, já aumentou. Opa, está diferente. Essa é a passagem, gente. É aí que está a narrativa da Bíblia sobre a distração. Deus trabalha com pessoas atentas. O propósito anda para frente por conta dele, mas ele trabalha através de pessoas atentas. Está entendendo isso? Vocês estão entendendo? Faz sentido para vocês? E tem alguns pontos que eu queria entrar aqui. Queria só pedir um favor. Alguém consegue um copinho d'água para mim? Alguém aí? Consegue ver lá? Aí, ó, Samuca foi lá. Show. O que podemos aprender com essa passagem? A distração sempre parece inofensiva. Os que abaixaram a cabeça só queriam matar a sede. Nada de errado em beber a água. Mas a forma revelou a prioridade, que é o que a gente estava falando antes. A forma de beber deles mostrou o que era mais importante. Ou era a sede, ou era o propósito. Então, existe até um conceito de uma idolatria que pode ter nisso. Qual foi a idolatria revelada no meio disso tudo aí, desses soldados? Um conforto imediato. O que vale mais a pena para mim? Eu me render ao Senhor aqui integralmente ou o meu conforto? O que é mais prático? O que é mais prazeroso para mim agora? Isso são coisas para a gente sondar nos nossos corações, irmãos. Existem idolatrias escondidas dentro do nosso coração que nos impedem de viver o propósito do Senhor nas nossas vidas. Obrigado, mano. Aí, ó, bebi água de cabeça levantada, hein, ó, na moral. Ai, ai. Então, assim, gente, o nosso conforto imediato não pode roubar o propósito do Senhor nas nossas vidas. Não pode. Isso não pode acontecer. Deus não nos chama para uma vida confortável. Deus não nos chama para uma vida de banquetes, de riachos, de paraísos e de sei lá o quê. Não, Ele nos chama para uma vida de relacionamento com Ele. E nesse relacionamento a gente está num mundo caído onde acontecem diversas catástrofes, diversos problemas, diversas dificuldades. Então o conforto imediato não pode ser a nossa bússola. Ele não é o nosso norte. Se isso está sendo o seu norte, isso é um problema que precisa ser cortado. Aí aqui está uma frase para vocês lembrarem. O inimigo não precisa te parar. Ele só precisa ocupar você. Mais nada. Se ele te ocupar ali bebendo água ali, ó, acabou. O propósito do Senhor já está pausado. A forma como você faz alguma coisa, pronto. Já parou o propósito de Deus na sua vida. Isso é o quão poderoso é uma distração. Aí aqui a gente está entendendo que eu nem citei sobre o diabo. Eu não citei um demônio, não citei uma legião, ou sei lá o quê, ou de magia, ou sei lá das contas, não. Tudo isso aqui é a gente. Nós que fazemos isso.
Nós criamos as distrações. Basicamente, o diabo nem precisou trabalhar. A gente só se ocupou sozinho. Segundo ponto, a vigilância revela quem está pronto para batalhar. Vocês estão vigilantes? Amém? Vou perguntar de novo. Vocês estão vigilantes? Amém. Isso aí. Então, foi um vigilante meio pá aí, mas vocês vão melhorar nisso. Os que beberam com as mãos mostraram foco e prontidão, puxando a água, olhando para um lado e para o outro. Foco e prontidão. Eles entenderam, eu estou em uma missão, eu não posso abaixar a minha guarda. Qual que é a aplicação disso? Deus está separando uma geração que não quer só sentir a presença, mas permanecer alerta na presença. Aqui a gente já entra num âmbito de batalhas espirituais até. Que às vezes a gente se desliga para isso. Às vezes a pessoa que está do seu lado, ela tem toda uma noção do que está acontecendo e você está desligado. A vida não é somente sobre vir a um culto no domingo, ou vir a um culto de jovens, ou, não sei, coisas práticas do nosso dia a dia, ou só o beabá do nosso relacionamento com Deus, né? Que é o quê? A oração, a leitura. Existem mais coisas. E uma desses alicerces para essas mais coisas é a atenção. Se você se mantém alerta na presença do Senhor, você está pronto para as coisas que estão vindo. Você não vai ser surpreendido. Você está lá vivendo bem bom, está tudo dando certo, aí do nada, nossa gente, estava tudo dando certo. De onde que veio isso? O que aconteceu? Isso mostra uma pessoa que não estava alerta. Porque se você está alerta, você vê quando um caminhão está vindo rápido. Quando você está alerta e você está andando na rua, você sabe quando está alguém te seguindo. Por que na rua a gente tem essa atenção e com o reino de Deus não? Por que quando eu estou na rua, no escuro, estou lá vamos pôr um bairro perigoso aí, estou lá no da Penha, lá no, sei lá, um morro doido aí de Vitória aí. Aribiri é tranquilo, gente, espera aí, pô. Para quem não sabe, eu sou de Aribiri, tá, gente? Lá tem muitos rios bonitos, tá? Tô brincando, mas assim, tem cantos lá que realmente você precisa andar atento. E por que eu dou atenção à rua ali? Opa, tem alguém me seguindo? Não tem? Tá tudo certo, tudo tranquilo? Estou passando por uma rua escura. Vou passar pela pracinha que é mais claro, mais de boa. Por que a gente tem todo esse planejamento, essa estratégia para não perder o nosso celular, não perder a nossa carteira? Isso é mais valioso? A gente cantou louvores aqui agora sobre o que é realmente valioso. Jesus não é valioso para nós o suficiente, para nós termos atenção imediata a Ele? Isso é algo para a gente sondar no nosso coração. O que é mais valioso? O meu celular quando eu estou na rua? Ou a minha alma, o meu espírito, quando está acontecendo uma guerra espiritual ao meu derredor, e eu lá, estou tranquilo. A vida não é assim, gente. Esse âmbito espiritual é muito profundo, muito profundo. Então a gente precisa estar alerta, permanecer alerta. Não é ficar alerta uma vez e bum, não, estou alerta hoje, amanhã não estou mais. É permanecer. Quem vive atento à voz de Deus nunca será vencido pelo barulho do mundo. Amém? Terceiro ponto. Jesus é o verdadeiro exemplo de atenção. Como assim? Eu até citei isso antes, né? Cristo é o nosso modelo de atenção. Ele venceu porque permaneceu focado no propósito, mesmo quando tudo gritava por distração. Então, assim, além dele ser o motivo maior de darmos atenção, ele também é uma referência maior. Está sem referência de gente por você por perto, está todo mundo distraído? Olha para Jesus. Ah, Arthur, mas não é a mesma coisa do que eu ter um amigo do meu lado que é assim, não é a mesma coisa que eu ter um parente, ou uma mãe, ou um pai que me ajuda, que não sei o quê. Nós não estamos vivendo num reino medieval, gente. O nosso rei é acessível. Esse é o básico do nosso relacionamento com Jesus. A acessibilidade. É acessível, é perto, é próximo. Se parece distante, então precisa mergulhar mais nesse relacionamento. Algo precisa mudar, uma chave precisa girar. Se Jesus está distante, então muda a perspectiva, porque ele na verdade não está. É você que está se distanciando. Ou é você que está com óculos que está te dando uma visão, uma perspectiva errada.
Muda a sua perspectiva, muda aquilo que faz enxergar as coisas para você. Porque Jesus sempre está perto, sempre. E como que a gente pode entender isso no passo a passo, né? Na aplicação, porque além da gente entender o conceito, a gente precisa... Como é que a gente vence a distração no dia a dia? A gente citou de diversas distrações. Tem a parte do âmbito espiritual, que é uma questão de... A nossa consciência, a gente precisa girar uma chave. A gente precisa entender que existe algo maior para eu viver sobre aquilo. Só que tem as partes práticas também que a gente pode ajudar. Querendo ou não, nós temos um corpo humano que cede às vontades de uma preguiça de vez em quando. Ali, não, agora vou ficar tranquilo, vou descansar. Vou ficar aqui rolando no feed do Instagram por horas. Aí, por exemplo, tire um tempo de silêncio diário para ouvir Deus. Eu lembro de uma pregação que eu tinha feito aqui, sobre essa questão do relacionamento. Você nunca vai entender a voz de Deus se você não conversa com Ele. Não falo da voz literal. Tem pessoas que já ouviram a voz literal de Deus. Eu nunca ouvi a voz literal de Deus. Seria honrado de ouvir um dia, mas a gente entende o mover do Espírito Santo, é algo que é nítido, é diferente. Você sabe que é o Espírito Santo. Tem vezes que a gente fica na dúvida e tudo mais, mas a gente ora para ter a certeza. E o Espírito Santo, ele confirma. Só que assim, se você não para ouvir a Deus, como que você vai entender a voz dele? Eu conheço a voz da minha esposa. Se ela mandar uma ligação, eu falo, uai, é ela. Teve um dia que ela me ligou que o número não bateu, mas aí falou mais um pouquinho, eu vi, é ela, beleza. Então assim, a gente precisa estar atento à voz do Senhor, para eu poder fugir das distrações. Porque eu sei que a voz dele é o farol, é aquilo que me puxa de volta para o caminho. Se eu reconheço a voz, eu estou seguindo para o caminho certo. Amém? Desligue as notificações que roubam sua atenção. Aqui eu já vou dinamizar um pouco mais. Eu não falo somente de você vir aqui no seu celular e botar no silencioso. Eu já não estou falando de você vir e clicar no apagar tudo ali das notificações do celular. Eu já falo de você desligar coisas dentro da sua mente mesmo. Porque igual aqui agora, a gente está aqui, mas cara, peraí, tem aquela conversa minha com aquele amigo meu que eu tenho que resolver ainda, peraí. Não, peraí, eu tenho que, vamos dizer, você está em casa. Tinha um momento separado para o Senhor. Não, cara, eu preciso estudar agora. Só que você conseguiria ter feito um momento com o Senhor e depois ter estudado. Aí você vai lá e não faz nem momento com o Senhor, nem depois, nem nunca. Então assim, tem notificações internas dentro da gente que a gente precisa desligar. Que a gente precisa parar e pensar, cara, peraí, eu vou fazer isso, eu vou me organizar e eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer. A nossa noção temporal precisa ser aplicada, gente. A nossa gestão de tempo. Gestão de tempo é muito falado em empresa. Você tem que gerir seu tempo direito, para você fazer essa tarefa, entregar essa planilha, fazer sei lá o quê, papapá, pipipi, popopô. Minha chefe é uma doideira com isso aí. Então, assim, a gente tem que ter todo um arquétipo ali da nossa estrutura de tempo. Então, assim, se você não tem a sua gestão temporal, você não entrega as suas coisas ali direito. Como é que a gente traduz isso no dia a dia? É o que eu citei agora. A gente precisa se organizar para viver efetivamente para o Senhor. Como assim, Arthur? O Senhor nos chama para algo maior, correto? Esse algo maior, ele merece uma organização digna. Amém? Amém. Então, assim, organizando o nosso tempo com o Senhor, a gente consegue entender as prioridades. Porque quando chega uma notificação, eu vou lembrar, cara, eu organizei isso e eu preciso fazer isso. Aí se você está atento à voz do Senhor, você sabe que aquilo ali, aquela notificação não é a voz de Deus. Só que a voz de Deus é o seu farol, então você vai em direção a ela. A notificação só passou ali, ó. Não importou. Vou dar um exemplo para vocês, assim, também outros. Vou dar o exemplo do dorama. Você está vendo uma série lá, o seu dorama lá. Eu não vejo dorama, gente, mas estou citando porque eu imagino que muitas pessoas aqui vejam. Você está vendo lá isso. Só que aparece uma notificação. Você não vai parar lá e para ir ver. Você vai finalizar o episódio, depois você vai lá. Ou um anime. Você está vendo o seu anime lá e você não vai... notificaçãozinha aqui, deixa eu ver. Não, você vai finalizar o episódio. Está no ápice da luta lá. Você não vai parar. Está no futebol. O cara está lá quase fazendo um gol. Apareceu uma notificação. Você fica até com raiva da notificação na hora. É esse o ímpeto que a gente tem com o Senhor. Está fazendo sentido para vocês isso? É essa a vontade. Cara, que notificação chata. Sai daqui. Eu estou focado. É esse o ímpeto que a gente tem que ter com o Senhor.
As coisas que a gente entrega para o mundo tem que parar de ser entregues. E a mesma vontade que a gente entregava, tem que entregar para o Senhor. Porque Ele é digno. Amém? E agora? Entendendo isso tudo, nós já aplicamos, já fizemos várias coisas. Como que a gente pode mudar isso na nossa vida? Existe uma decisão que a gente precisa tomar, uma escolha. Depois de entender, a gente precisa processar e virar uma chave. Mas a virada de chave, ela é nossa. A gente que gira essa chave. Aí eu quero perguntar para vocês, onde vocês têm abaixado a cabeça? Onde tem sido o riacho que você bebe e Deus vai lá e te filtra? Não, ele não está atento. Aonde que você tem sido retirado dos 10 mil? Dos 300? Será que nós estamos dentro dos 300? Será que a gente participaria dessa batalha? Som do seu coração por um minutinho. Pensa aí. Será que você está distraído demais? Será que tem coisa que está barulhando demais na tua mente e você não consegue focar? Pode ser trabalho, pode ser ansiedade. Aí a ansiedade ela já pega em todos os âmbitos. Será que você tem cuidado da sua ansiedade? Já que ela é entendida hoje como uma doença, será que a gente tem cuidado disso? Pois nós somos templo do Senhor, então nós precisamos cuidar desse templo. Se o templo está dando pane elétrica, com um monte de coisa, ar-condicionado que não funciona, a gente pega e conserta. A gente não pode ficar ali, não, mas eu sou ansioso. Trata isso. Cuida disso, entrega no Senhor. O Senhor deu tamanho intelecto a pessoas que estudaram para trabalhar e entender como quebrar a ansiedade, como vencer isso. Então a gente não pode se entregar para isso. A ansiedade não é maior do que a cura de Jesus. Gente, de verdade, Jesus reviveu pessoas. É bizarro como que a gente consegue às vezes esquecer disso. O que é uma doença perto de uma morte? Morreu. Ele foi lá, puxou a pessoa, volta aqui no corpo aqui, anda de novo. Ele fez isso. Então o que é uma ansiedade? O que é uma depressão? Perto do poder de Jesus. É óbvio que para algumas pessoas a cura vai vir de um jeito, para outros vai vir de outro, mas ela vem. Porque Cristo é maior do que isso. Para a gente poder permanecer alerta na presença. E eu queria realmente assim, fazer vocês pensarem nisso, sabe? De entenderem sobre o quão importante é a gente virar essa chave. Eu passei todos os conceitos, todas as aplicações, parte da ansiedade, tudo. E isso é algo que tem assolado a nossa geração. A gente tem, eu já não falo só sobre a Getsemane, eu falo sobre o todo mesmo, mas assim, a gente tem pessoas que já não tem mais o desejo de viver para a obra porque estão distraídos com suas carreiras. A gente já tem pessoas que já não se entregam como antes porque as dores de hoje têm distraído ela. Ela tem estado distraída para não descansar no Senhor. Então, assim, tem diversos motivos, diversas áreas onde a nossa juventude tem sido roubada. Nós estamos sendo roubados do propósito do Senhor. A minha família toda por trás de mim, ela não é evangélica, vim de família católica e dentro dessa família, assim, já fui até em terreiro, já vi um monte de coisa, assim. Então, tipo, eles viveram uma distração e essa distração caiu sobre mim até que chegou um momento em que alguém decidiu por mim e falou, cara, o Arthur não precisa viver isso. Quem fez isso foi minha irmã. A minha irmã mudou a minha vida porque Deus trabalhou através dela. Porque ela decidiu permanecer atenta naquele momento da vida dela. E aquilo mudou a minha vida para sempre. Então talvez hoje nós aqui, permanecendo desatentos, pessoas estão deixando de viver o maior tesouro que elas poderiam viver. Então assim, não é trazendo um peso, mas ao mesmo tempo conscientizando, sabe? A gente tem essa responsabilidade.
Em Romanos, se eu não me engano é Romanos 2, eu não lembro o versículo exato. Paulo, ele diz que ele se vê como um escravo do evangelho, no sentido de, eu preciso repassar para todo mundo isso, porque é a melhor coisa que eu já vi na minha vida. Então é esse o ímpeto que a gente tem que ter também. A palavra do Senhor, ela precisa gerar em nós o senso de, cara, isso é a minha vida. Isso me transformou e eu quero que isso transforme outros. Eu quero que outros estejam atentos. É que nem quando você está vendo... Eu estou usando muitos exemplos assim de hoje, mas é que nem quando você está vendo uma série muito boa. Você não quer perder a atenção. Tá maneiro, tá legal. E o reino de Deus, ele tem que gerar isso em nós. O reino de Deus é algo que pode sim roubar a nossa atenção para o bem. E é isso que é o objetivo do reino do Senhor. Tirar os nossos olhos daquilo que não nos chama para o Senhor. O reino de Deus, ele é maior. Ele é digno disso. Então eu pergunto novamente. Onde nós temos abaixado a nossa cabeça? Qual é o riacho que está nos tirando do propósito do Senhor? Queria que vocês fechassem os olhos e refletissem nisso. O que tem te tirado da presença do Senhor? O que tem tirado os seus olhos do alto, do Altíssimo? Reflita um pouco nisso, por favor. Aleluias. Uma coisa para fixar na mente de vocês. A vitória ainda é dele. E ele quer lutar com quem está atento à sua voz. O Senhor nos chama para lutar com ele, ouvindo direções. Não como um soldado perdido, ou um aluno perdido sem um professor, ou um trabalhador sem um chefe, não. Ele está ali para nos direcionar nisso, para nos manter focado. Ele nos ajuda nisso. Eu lembrei de uma frase que eu tinha lido recentemente. Jesus morreu sabendo, ele morreu por nós sabendo da nossa estupidez, da nossa insistência em querer o pecado. Ele morreu sabendo que teríamos dificuldade em focar nele. Então precisamos permitir que o Espírito Santo mude isso em nós.